Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos. Quem vai chegar aqui comigo, mudamos o dia, mudamos a noite, né? Antes o nosso papo aqui era de quarta-feira e agora vai ser na segunda, né? Só para ser um papo de segunda, né? Então, toda segunda-feira a gente vai bater um papo aqui no Instagram. Vou esperar o pessoal chegar, mas vai ser um papo bacana hoje. A gente vai falar um pouquinho de um assunto bem legal. Vamos falar de controle. Olha só, a primeira pessoa que entra aqui, Ana Paula. Boa noite, nada, né? Para você, bom dia. Ana Paula tá lá no Japão. Bom dia, Aninha, bem-vinda. E olha só, né? Olha o assunto da live: controle, né? Tá sentindo que tá no controle? É um tema muito legal, né? A Ana Paula está dando risada aqui, né? Porque eu pego muito no pé dela com essa questão de controle, né? Você, o Cláudio, todo mundo, né? Por quê? Né? O que é o controle? Né? Tem uma fala muito legal, né, dos Abraham, né? O Abraham canalizados por Esther Hicks, Abraham Hicks, e eles falam que quando a gente, né, fica funcionando, né, a partir do controle, é porque a gente tem a ilusão da separação. Nós ainda nos sentimos separados, né, separados do nosso ser interior, da nossa fonte. Então, por que é que eu estou funcionando no controle, né? O que me faz tentar controlar? E um outro ponto bacana também, para quem é Ana Paula, sei que é, né? Ana Paula também conhece, né, a filosofia ou os ensinamentos de Access Consciousness, né? E tem um livro muito legal do Gary Douglas, o fundador, né, um dos fundadores do Access Consciousness. O livro se chama Como se Tornar Dinheiro. E nesse livro ele fala um pouquinho, né, do controle. Inclusive tem depois ele dá ali umas afirmações, né, pra gente fazer, e uma das palavrinhas ali eu sou o controle. E foi muito legal, porque quando eu comecei a explorar, né, o universo do Access Consciousness, essa coisa do eu sou o controle, foi muito interessante, porque eu comecei a perceber quando a gente está funcionando a partir deste lugar, eu sou o controle, ou quando a gente está funcionando a partir do lugar de eu sou controlador, né? Então tem uma diferença muito legal, né? Eu sou controle ou sou controlador. Gente, boa noite para todo mundo que está entrando aí. Muito legal, muito legal. Boa noite, muito bom. Bem-vindos, todos bem-vindos, bem-vindas. Bate papo aqui comigo, vocês sabem que eu adoro bater um papo. Adoro bater um papo. Mas assim, quem tá pegando aí para alguém, né? Você tá... Olha que legal, né? O título da live eu coloquei: se você está perdendo o controle, né? Porque eu quero uma brincadeira aqui, né? Se eu tô perdendo o controle é porque eu tô tentando controlar. E o que é tentar controlar, né? O que é? A gente falou também a semana passada, essa coisa da pressa, né? Tô com pressa das coisas acontecerem. Normalmente a pressa e a tentativa de controle andam de mãos dadas, né? Então, se eu estou com pressa, é porque eu estou tentando controlar o tempo da manifestação das coisas. E a gente não consegue controlar o tempo da manifestação, porque não é uma questão de tempo, mas é uma questão de vibração, uma questão de alinhamento. Então, né, a partir dessa fala, né, dos Abraham, que o controle, né, quanto mais a gente tenta controlar alguma coisa, mais mostra que a gente está na ilusão da separação, né? A gente pode começar a conversa a partir daí. E que separação é essa? Alguns tempos atrás, eu comecei a usar a fala: eu sou um humano divino, né? Eu sou um humano divino, eu sou um divino humano, um humano divino. Eu comecei a brincar com essas duas palavrinhas. Primeiro, na verdade, até foi por conta de um livro que eu li há muito tempo atrás, acho que era um Manual para a Ascensão. Foi a primeira vez que eu li, né, a frase: eu não sou um ser humano vivendo uma experiência religiosa, espiritual, né? Eu sou um espírito vivendo uma experiência humana. E isso fez toda a diferença, né? Como é que é, Ana? Já vai... Muito bom. Ana, já vou puxar minhas orelhas para os puxões em continuidade da semana passada. Vamos continuar os puxões de orelha, Ana. Muito bom, muito bom. Então, desde que eu li essa frase, né, no livro Um Manual para a Ascensão, né, de Serapis Bey, agora eu me lembrei.
eu não sou um ser humano tendo uma experiência espiritual, porque até então, naquela época, eu estava naquele lugar de procurar, né, Deus, procurar a conexão com o divino. Então eu me via apenas como um ser humano, tentando galgar, né, a escada para o céu, né, tentando encontrar o divino em algum lugar. Quando eu fui me aprofundando um pouco mais, né, lendo, estudando um pouco mais, explorando um pouco mais os assuntos metafísicos, cheguei nesse livro. Não sei se essa frase é original de Serapis Bey, desse livro, né, acredito que outros mestres já disseram isso, mas foi o meu primeiro contato, né, com essa forma, com esse novo olhar, né, um novo ponto de vista. Olha só, né, mudou o ponto de vista, mudou tudo. Então, que eu não sou um humano tendo uma experiência espiritual, eu sou um espírito tendo uma experiência humana. E aí mudou tudo, né? Pera, se eu sou um espírito tendo uma experiência humana, o espírito, né, na verdade, um ser interior, né, minha fonte, enfim, eu fui aprofundando ainda mais, né, e principalmente depois que eu conheci o trabalho de Abraham Hicks, aí o universo inteiro, né, se abriu, né, diante dos meus olhos, a partir desse novo ponto de vista. Então, o que o nosso ser interior é quem realmente somos, que nós aqui, né, como seres físicos, né, nessa parte nossa física, somos seres sensoriais, estamos aqui para experimentar. E a partir da experimentação, a gente emana o desejo por mais e mais e mais. Quer dizer, a nossa função aqui no planeta literalmente é experimentar e desejar mais. Porque é nesse desejar mais, né, satisfeita por onde estou, mas ávida por mais, no desejar mais é que a gente está emanando. Nós somos fábricas de pensamento, né? Nós estamos criando consciência a todo momento, emanando consciência a todo momento. Então a gente está emanando pensamento a todo momento. E pensamento é criativo. Então a gente está aí funcionando como os grandes criadores do universo. E aí, a partir desse novo ponto de vista, eu sou um ser não físico, né, tendo uma experiência física, ou seja, eu comecei a me identificar muito mais com o meu ser interior, com o divino em mim, do que com o humano que, puxa, como a gente se atrapalha, né? O humano que dá suas cabeçadas, o humano que cria por omissão, né? Que acaba criando situações, circunstâncias que muitas vezes não são nada agradáveis e divertidas. Então, quando eu comecei a me identificar muito mais com o divino em mim, né? Tanto que eu gosto muito de brincar, né? Eu sou um humano divino, eu sou um divino humano. Eu gosto de brincar na via de mão dupla. Sempre buscando esse olhar, né? Esse novo ponto de vista, de me ver como um ser divino tendo uma experiência humana. Quando a gente tem esse novo ponto de vista, a gente solta a necessidade de ser controlador e a gente fica naquele espaço de ser o controle, né? Como eu disse, que a fala ali de Gary Douglas, na verdade não é bem do Gary Douglas, o livro foi canalizado, né? Então tem uma informação ali de uma energia não física ali também, né? Mas foi canalizado pelo Gary Douglas. Essa fala, eu sou o controle. Então, eu só posso dizer eu sou o controle quando eu estou me vendo a partir deste lugar, deste ponto de vista divino, reconhecendo que eu não sou só este ser humano aqui. Por quê? A partir deste ponto de vista mais amplo, né, em mais consciência, com consciência mais expandida, é o espaço que nós podemos, né, afirmar, eu crio minha própria realidade, eu sou o controle, né, eu faço as minhas escolhas, né, o que chega até mim é fruto da minha consciência expandida, daquilo que eu sustento como pensamento. Então, a gente fica num lugar, né, que não tem a necessidade de funcionar como um controlador. Eu tenho que acelerar o tempo aqui, eu tenho que agilizar um pouco as coisas aqui, né? Não cabe, nesse lugar não cabe. Como nesse lugar também, eu falei há pouco tempo,
nesse lugar também não cabe a necessidade, por exemplo, de perdão, porque nesse lugar é um lugar de não julgamento. Quando a gente se reconhece como seres divinos vivendo uma experiência humana, a gente dá uma diminuída naquela necessidade de julgar, naquela necessidade de controlar, naquela necessidade de querer que as coisas aconteçam de uma determinada forma, porque a gente sabe que, né, todas as possibilidades e probabilidades estão disponíveis, né, e eu vou me alinhando com aquilo que eu desejo, ou seja, todo o quadro pintado, né? Eu sou um ser divino tendo uma experiência humana, eu tenho intenções claras e definidas, ou seja, não estou aí desnorteado pela vida, perdido pela vida, não sei para onde vou, né? Não sei nem para onde, nem sei para que eu vim, não sei para onde vou. Então qualquer vento que bate me leva, né? Só que quando as pessoas não estão neste lugar, né, de se colocar no espaço da consciência, e estão vivendo muito a partir do consciente, né? Eu gosto de separar as coisas. A consciência, para mim, é a grande consciência, é a divina consciência, a centelha de consciência divina que anima este corpo, né? Que seria a minha alma. Então, se eu vivo a partir deste lugar, né? Como lá do livro de Serapis Bey, né? Um Manual para a Ascensão é o nome do livro. Eu sou um ser divino tendo uma experiência humana. Se eu vivo a partir deste lugar, eu posso fazer escolhas a partir deste lugar de consciência, eu posso perceber o que está acontecendo ao meu redor, eu posso sentir, todo mundo sente, todo mundo vem com a capacidade de sentir vibrações. A linguagem vibracional, ela é a primeira que chega. A gente sabe, todo mundo sabe, né? Quando alguma coisa está fluindo bem ou quando alguma coisa não está fluindo muito bem. É que a gente não confia nessa nossa intuição, a gente não confia nessa mensagem que a gente recebe. Na verdade, não é nem bem uma mensagem que a gente recebe, é uma frequência que a gente sente. Deixa eu ver aqui. Estúdio Viena colocou: eu sinto essa falta de necessidade. Quando ouço o Abraham responde um obrigado com um de fato, é muito divertido. Muito bom, né? Oi, Vitória, obrigada, meu amor, bem-vinda, bem-vinda. Bem-vindos todos que chegaram depois aqui, sejam todos bem-vindos. Quando a gente funciona a partir deste lugar, como eu disse, todos viemos com a mesma capacidade, todos viemos com essa comunicação funcionando, né? Mesmo as pessoas aí, né, a gente pode colocar nas linhas patológicas, mas todo mundo tem o seu sistema de orientação emocional. É que nós fomos educados a não confiar no nosso sistema de orientação emocional. Nós fomos educados a nos basearmos mais pelo racional, pelo raciocínio. Então, desde muito jovens, nós vamos sendo educados e formatados, né, a não confiar muito nessa sensação. Até porque muitas vezes, quando a gente é criança, às vezes, né, a gente expressa, né, nosso desejo de não fazer alguma coisa, o desejo de fazer alguma coisa, e é genuíno, porque ainda crianças, nós estamos ainda muito conectados, né, com o nosso divino, e o nosso divino está ali nos conduzindo para coisas mais divertidas, mais leves, mais legais, mais soltas. Mas, né, toda, né, a sociedade, a hierarquia toda, né, toda aquela, né, as formatações todas vão tentando nos colocar dentro de caixinhas. Então a gente acaba, né, sendo colocado dentro de caixinhas, às vezes a gente se debate um pouquinho, mas ok, a gente cresce dentro daquela caixinha. Então a gente sai formado, formado. Eu me formei, todo mundo aqui se formou. Né? Mas em qual caixinha você se formou, né? Numa caixinha onde foi ensinado para você que a verdadeira orientação é a orientação emocional, ou que você deve pensar muito bem antes de tomar uma decisão, né? Que tem que ponderar todos os prós e contras, tem que pedir conselho para um monte de gente, né? Então a gente não aprendeu a usar, nós viemos usando, chegamos aqui usando integralmente, depois a gente meio que desaprendeu, né? A gente meio que encobriu o uso, né, desse sistema de orientação emocional. Mas todos os mestres falam a mesma linguagem, com palavras diferentes, parábolas diferentes, histórias diferentes, épocas diferentes,
mas todos falam a mesma coisa, né? Nós criamos a realidade a partir dos nossos pensamentos e as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são o nosso guia, nosso guia de orientação. Só que até a gente voltar a confiar no nosso guia de orientação, a gente vai pelo racional. Quando a gente fica muito no racional e deixa o emocional de lado, a gente não confia muito no emocional, aí a gente entra nesses espaços de tentar controlar as circunstâncias. E é um papo muito doido, até há pouco tempo eu também já falei aqui, eu não sei nem se foi aqui ou se foi lá no YouTube, mas eu me lembro de ter falado há pouco tempo, acho que foi até aqui. É um papo muito doido, porque criamos a nossa própria realidade, certo? Criamos, fato. A gente aqui já está sentado nessa cadeirinha, né? Da responsabilidade. Eu crio a minha própria realidade. Estou aprendendo a lidar com isso, mas estou criando a minha própria realidade. Conforme a gente vai vivendo, né, situações, as coisas vão chegando pra gente, a gente tem uma tendência a esquecer que criou aquela circunstância, ou muitas vezes nem esqueceu, mas tipo fica assim, será que fui eu mesmo que criei? Como que eu criei isso? Muitas vezes a gente perde muito tempo, o ser humano perde muito tempo se debatendo em dúvidas, em negativas, tipo, não quero mais isso. O que eu mais ouço nas terapias, né? Abrir uma sala de terapia, 99% das vezes tem alguém ali falando, não quero mais isso, não quero mais isso, não quero mais isso, né? Então as pessoas ficam em dúvida, como que eu criei, e não quero mais isso. A dúvida e a negativa, os dois lugares onde a maioria das pessoas fica. E é uma grande perda de tempo, porque se eu abrisse mão desse discurso da dúvida ou desse discurso de negação, eu poderia estar direcionando o meu pensamento para aquilo que é importante, para aquilo que eu realmente quero, que eu realmente desejo. Tem pergunta aqui. Oi, Vivi. Boa noite, amada. Libertador, né? Temos que sair da caixinha, né? Então, sair da caixinha, Vivi, a gente já saiu, tá? Nós já saímos da caixa. O problema é que nós ainda estamos no formato da caixa, tá? Mas já abriu o espaço. Faz assim, ó, pode abrir os bracinhos. Sei que vocês não vão ver na câmera. Tchau, abre o bracinho assim, tá? Já saiu da caixinha, tá? Todo mundo que tá aqui, gente, na boa, né? Todo mundo que tá aqui já saiu da caixinha. Se não saiu de corpo inteiro, pelo menos a parte de cima, a cabeça já saiu, né? Já põe os bracinhos pra fora, assim, ó, já saiu da caixinha. Ana Paula, tudo bem, sabe que eu gosto de estar no controle, como poderia soltar o controle, né? Controle é uma forma de resistência, né? Sim, acho que essa live foi feita pra Ana Paula, gente, porque a Ana Paula é a rainha do controle. O controle é a resistência, sim, por quê? Voltando ali onde eu estava, retomando do ponto que eu parei. Estamos funcionando a partir do racional, a partir do raciocínio, a partir do lógico, a partir da mente lógica, que é a mente que é formada aqui, né, a partir da vida física, ok? Nós somos dois, né? Nós somos o eu pequeno, não querendo menosprezar o ser humano, mas até só para fazer uma comparação, o eu pequeno, que é o ser humano, que é o eu menor, e esse eu menor tem um campo mental gigantesco, mas é um campo mental relativo a esta vida física, tá? Então ele começa ali limpo, zerado, e ele começa a ser abastecido, montado, né? Ali, né? Solta o controle na Paula, a Lili dando recado aí, muito bom, muito bom. E temos a grande consciência, como eu disse, eu sou um ser divino vivendo uma experiência física, né? Então, quando eu olho a partir do divino, eu olho para a minha porção humana e falo, ok, vamos lá, né? Tem um outro olhar aqui. Então, e aí a gente vive sendo o controle e vive a partir da nossa orientação emocional, porque a orientação emocional me diz o padrão do pensamento que o racional está sustentando. Mas quando a gente, né, entrou, né, criou, né, foi criado dentro da caixinha, mesmo que a gente saia da caixinha, a gente continua ainda andando no formato da caixinha, né?
Ah, muito bom. Muito bom, Lili. Né? A gente ainda fica no formato da caixinha. Né? Quem nunca se viu repetindo um padrão que a mãe falava ou como a mãe fazia? Às vezes é legal, né? A minha mãe fazia um arroz doce maravilhoso. Eu quero fazer o arroz doce igualzinho da minha mãe. Aí é gostoso. Mas a minha mãe tinha uns pensamentos meio sinistros em relação a algumas coisas. E quando eu vejo, eu estou ali sustentando o mesmo padrão da minha mãe, né? Então, é legal a gente também perceber que temos esse campo racional e temos o campo divino. Se eu fico muito mais no racional, eu entro naqueles espaços, como eu coloquei agora há pouco, de negação ou dúvida. E eu esqueço que fui eu que sustentei um padrão de pensamento por um determinado tempo, porque aqui nós temos a ilusão do tempo e do espaço. Então, sustentei aquele pensamento, aquele padrão de pensamento por um determinado tempo, até que ele tivesse potência para, né, atrair circunstâncias que chegaram aqui na minha vida física. Então, quando chega, né, na minha vida física, eu esqueço que eu que sustentei o padrão, esqueço que eu que crio a minha própria realidade e eu fico tentando controlar as circunstâncias, né? Ninguém controla nada, né? Ó, muito bom, a Ana Paula colocou, estar no controle, estar no controle, me validar, estar viva, uau! Lili, ninguém controla nada, isso é ilusão. Então, tem uma coisa que a gente controla sim. A Ana colocou, controle é medo do desconhecido, estar no controle me valida estar viva. Ah, será? Será, Ana Paula? Você se sente viva quando está no controle? Então, tentar controlar as circunstâncias, tentar controlar as coisas, é estar naquele lugar de se ver apenas como o ser humano que está funcionando só no racional, só no lógico. Só controlamos como nos sentimos, Lili. Quase. Controlamos sim como nos sentimos, mas eu controlo o que eu escolho pensar. O meu verdadeiro controle não está no sentimento. O sentimento, ele é uma nota que me diz qual é o instrumento que eu estou tocando, tá? Então, a emoção, eu mudo a emoção quando eu controlo o pensamento. Eu controlo no sentido, como eu falei agora há pouco, eu sou o controle, só depende de mim. Quando eu estou no espaço de ser o controlador, eu quero manipular todo o ambiente, eu quero manipular as pessoas, eu quero manipular as circunstâncias, eu quero manipular o tempo, eu quero manipular tudo, né? Porque eu tô querendo mudar a ordem natural das coisas. Toda vez que eu me vejo, às vezes, tentando direcionar alguém ou uma situação, que eu me vejo tentando controlar, eu costumo dizer para mim mesma, você não vai alterar a ordem natural das coisas. A minha cabeça fala comigo mesma, é ótimo, né? Mas assim, eu não vou alterar a ordem natural das coisas aqui, né? Não há necessidade de eu tentar controlar a circunstância, eu vou na fonte, porque foi na fonte que foi sustentado um pensamento por um determinado tempo que acabou trazendo para mim essa circunstância. Então, essa circunstância que chegou, eu não posso fazer nada. Eu posso, muitas vezes, ali apagar um pouquinho o incêndio, tentar administrar alguma coisa, mas mudar não tem como. Lembra, eu falo muito isso, não dá para desqueimar um pãozinho que queimou. Eu consigo raspar um pouco aquela casquinha, ver se lá no miolinho ainda não tá queimado, né? Enfim, passar ali um azeite, um temperinho, ver se dá para comer. Mas não dá para tirar, não dá para desqueimar o pãozinho. Eu não tenho como voltar no tempo. Olha que interessante, né? No tempo físico aqui, o que tá manifestado, tá manifestado. Se eu tento controlar as circunstâncias, se eu tento controlar pessoas, se eu tento controlar o comportamento das outras pessoas, pior, se eu tento controlar o pensamento das outras pessoas, quem nunca? Né? Às vezes eu quero controlar o que a outra pessoa tá pensando. A gente faz isso toda hora. Tipo assim, ai meu Deus, acho que eu não vou lá. Ó, a Maria Denise entrou aí. Ai gente, acho que eu não sei. O que será que a Maria Denise vai pensar? Acho que eu não vou. Acho que eu não vou falar isso não. O que será que a Maria Denise vai pensar de mim? O que eu tô tentando fazer nesse momento? Tô tentando até controlar o que o outro pensa. Né? Então assim, eu não vou, de repente,
fazer alguma coisa, vou resumir aqui, né? Vou deixar de fazer alguma coisa, ou vou fazer uma coisa que às vezes eu nem tô a fim de fazer, né? Porque eu quero que o outro pense bem de mim. A gente tenta controlar o pensamento do outro. Quem nunca fez isso? E a gente ainda faz isso, até porque a gente é tão treinado a fazer isso que a gente acaba fazendo até sem pensar, né? Vou encontrar com alguém, vou receber alguém na minha casa, ou tem alguma coisa, de repente, não, eu vou fazer assim, não, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer assim, o assado, porque senão, né, o que o outro vai pensar? Né? Então, eu estou mudando a minha forma de agir, muitas vezes contrário àquilo que eu realmente sinto que é o melhor para mim, porque eu quero controlar o pensamento do outro, é o ápice do controle, né? De ser o controlador, né? A Vivi colocou, posso trabalhar o emocional para não criar mais do que não quer. Então, não é que a gente trabalhe o emocional, Vivi. Lembra assim, ó, o emocional é sempre um reflexo. Tá? Eu não mexo no reflexo, eu mexo na fonte, eu tô no espelho, eu vou mudar lá a imagem no espelho? Não, eu vou mudar né? Se eu tô triste, eu mudo a minha feição e vai refletir. E a emoção, ela é um reflexo. A emoção, ela tá vibrando, o que o pensamento vibra no campo, a emoção reverbera no corpo físico. Lembra, nós somos seres sensoriais. Então, as sensações no corpo mostram para mim o padrão, a qualidade do pensamento. E a gente já sabe, dependendo do padrão, da qualidade do pensamento, tá para cima da escala, tá para baixo da escala, a gente sabe o que aquele pensamento vai contribuir ali para a criação da nossa realidade. Então, cognitivamente, a gente sabe. Então, eu não controlo a emoção, tá? Eu controlo, na verdade, a minha capacidade de mudar de ideia. Vocês não gostam de mudar de ideia, não? Quem gosta de mudar de ideia, levanta a mão. Ana, achava que era prudente e cautelosa. Acho que sou controlador total. Olha que legal, Ana. Será? Será que é prudente e cautelosa ou tá sendo controladora, né? Porque que será que o outro vai pensar? Que será que vão pensar de mim? Que será que vai acontecer? Eu tô a fim de ir colocar essa blusinha aqui hoje um pouco mais decotada. Que será que vão pensar de mim? Né? Então eu não vou, eu pôr outra blusinha que vai fechar aqui assim, né? Para que os outros não pensem mal de mim. Cara, os outros vão pensar qualquer coisa. Como é que eu vou controlar o pensamento do outro? Incontrolável. Só que a gente acaba vivendo uma vida falsa, né? Uma vida, né, baseada no que eu suponho que o outro vai pensar, mas sou eu que já tô me julgando. A Lili, já tô me julgando antes do julgamento do outro. Fato. Fato, né? Muito legal, muito legal. Bom, vamos lá. Como é que a gente sai desse caminho todo, né? Primeiro, consciência. A ideia toda de trazer esse tipo de discurso é pra gente ficar com a consciência cada vez mais ampla, perceber essas nossas nuances internas, né? Que assim, que a gente faz sempre se olhando, sempre se analisando, autoanálise, é muito legal. Mesmo quem faz a terapia, análise, né? Análise mesmo, é uma troca. A pessoa vem, traz os seus conteúdos, vai falando, no falar, no ouvir-se falando, né? Muitas vezes a pessoa tá falando e ela se ouve falando, e aí ela percebe coisas muito importantes ali na sua própria fala, né? Se a pessoa não percebe, a função do terapeuta é pegar esses pontos, né? Inclusive pontos de repetição. Essa semana foi bem interessante. Estava conversando com uma pessoa e eu fui fazendo várias perguntas para ela, e ela respondia assim: eu não tô conseguindo fazer isso. Daí outra área da vida, pegamos todas as áreas da vida, né? Na verdade era na mentoria, né? Eu fui fazendo ali toda, né, um questionário ali de perguntas, né, para poder trazer os conteúdos para começar né, ali o trabalho da mentoria. E aí ela falava: eu não tô conseguindo isso. Aí depois outra área, e aqui. Eu não tô conseguindo isso. E aqui, eu não tô conseguindo isso. Ela não percebeu, né, que o tempo todo o discurso era: eu não tô conseguindo. E
e o lugar que essa pessoa está é justamente esse. Parece que eu perdi o controle, eu não tenho controle de nada, parece que a minha vida está acontecendo, minha vida está escoando pelas minhas mãos e eu não estou tendo controle de nada. E a pessoa ainda não percebeu o próprio discurso. Eu não estou conseguindo, não estou conseguindo, não estou conseguindo, não estou conseguindo. Ou seja, o próprio discurso da pessoa está criando, né, circunstâncias na vida dela para ela continuar neste lugar de se sentir impotente, de sentir que não está conseguindo controlar. E é onde dá mais ânsia de tentar controlar. É onde a pessoa mais quer ali ficar se justificando com infinitas mensagens no WhatsApp. A conversa prolonga, tem que explicar nos mínimos detalhes. Não, mas eu falei aquele dia, você disse, eu falei, você disse, eu falei, você falou. Tô tentando controlar, tô tentando justificar tudo. Quem nunca já ficou horas ali, né, em infinitas mensagens do WhatsApp, depois nem sabe mais como é que começou aquela conversa, nem às vezes no WhatsApp, ou uma discussão ali, tentando justificar. Quando eu tô tentando justificar alguma coisa, uma atitude minha, ou estou me defendendo porque o outro fez uma acusação, me acusou de alguma coisa, e eu fico ali tentando me defender da fala daquela outra pessoa, aquilo não tem fim, não tem fim. O que é isso? Extremo controle. Estou tentando controlar a situação, tentando controlar o pensamento do outro, o outro não pode pensar isso de mim, como assim, o que está acontecendo aqui? E aí, né, eu falo, né, as pecinhas do dominó vão despencando, parece que uma atrás da outra, né? Que mais? Ana Paula, eu controlo o que o outro vai pensar sobre mim. Então, eu penso o melhor sobre mim. Sim, quando a gente começa... Primeiro, vamos começar do começo. Esse papo todo, qual é a função dessa conversa toda, né? Que eu falei, autoanálise, né? Você pode fazer análise também, né? Com um profissional ali te ajudando, né? Trazendo os conteúdos, te dando feedback. Ou, ok, vamos lá, autoanálise. A ideia é essa mesmo. Que mesmo quem faz terapia, a gente costuma dizer que a análise acontece entre uma sessão e outra, né? Ou mentoria, enfim, não importa, mas a pessoa precisa fazer a autoanálise, né? O novo pensamento precisa ser pensado. Não adianta só eu acho que é isso e deixar ali, né? E o velho continua, né? O velho padrão de pensamentos continua ali, sendo mantido, sustentado, né? E o novo pensamento só deu uma rodadinha ali, né? Orbitou ali, deu só uma volta, deu só uma voltinha e pronto, parou, né? Não recebeu mais sustentação e ele não vai ter força vibracional, né, para poder alterar o padrão de pensamento. E a pessoa continua naquele lugar de criar por omissão, não percebe que a sua fala, né, ela é muito mais de negativas e dúvidas do que uma fala de intenção mesmo. O que eu quero realmente, né? Quanto mais a gente vai voltando para o lugar de se fazer essa pergunta para cada situação desconfortável que a gente vive, mesmo que no momento a gente possa não ter clareza do que a gente quer fazer ou ter, né, ou qualquer situação, mas só o fato da gente quebrar o raciocínio, não tentar controlar a situação, não tentar manipular o pensamento das pessoas, não tentar ficar ali horas e horas se justificando, porque você tem que se justificar ali, porque o outro precisa entender o seu ponto de vista, não ficar ali defendendo um ponto de vista, solta. Acho que a Lili falou agora há pouco, né? Soltar o quê? Essa necessidade de se transportar para o outro ou para a situação, tentar controlar, tentar manipular. Porque quem sabe que cria a realidade, a própria realidade, quem sabe realmente, quem sabe e usa isso a seu favor, não tem necessidade de controlar a circunstância, porque sabe que pode criar uma nova circunstância. Ana, e o que causa essa busca por controle? Então, exatamente o que eu tô falando aqui, Ana. O fato da gente esquecer que criamos a nossa própria realidade e que podemos a cada momento escolher diferente. Parece uma fala meio padrão, né? Escolher diferente. Escolher o que é diferente?
chegou algo desconcertante aqui para mim, não importa, uma situação que, né, se apareceu aqui, se começou a se avolumou um pouquinho, aquilo me causou um desconforto, eu falo, bom, primeira coisa, eu não vou tentar controlar isso aqui, eu não vou tentar, deixa fluir. Quanto mais eu deixar fluir, quanto menos pensamento julgador eu tiver sobre a situação, sobre a pessoa, sobre a circunstância, quanto menos eu projetar pensamentos sobre aquela situação, mais aquilo vai voltando para o seu lugar. Ou seja, mais as coisas vão se encaixando. Quando a gente tenta intervir, né, a gente atrapalha muito as coisas. Então, depois vem aqueles discursos, nada como uma boa noite de sono. Quando você tem algum problema, vai dormir, uma boa noite de sono, descansa, vai dormir. Às vezes toma até um comprimido para ir dormir. Por quê? A mente para com todo aquele burburinho mental, você abandona o controle e muitas coisas se encaixam. Então, o ideal é que a gente faça isso de forma consciente, não precisa dormir, né? Não precisa tomar um remedinho para dormir artificialmente. O legal é que você tenha consciência. Pera, é só uma situação que está acontecendo aqui e se eu tentar controlar o que está acontecendo, aí tudo vai sair do controle, realmente. Abre mão um pouquinho dessa necessidade de controlar e volta para o lugar de saber, o lugar de sentir que é você que trouxe essa circunstância para a sua vida com um padrão de pensamentos que sustenta. E se eu sustento um padrão de pensamentos, eu posso começar a sustentar outro. Eu posso começar a substituir uma coisa pela outra. E claro, aí entra até o que a gente falou semana passada, né? Tem pressa, né? Por que tá com pressa, né? Tem que deixar o tempo acontecer para que a nova realidade venha para manifestação. Então tem um tempo ali, um tempo de cura para acontecer. Mas se você volta para o seu lugar de criador, eu sou o controle aqui. Eu não sou controlador tentando manipular as circunstâncias, tentando justificar, tentando explicar, tentando remediar, tirando daqui, jogando para lá, tentando falar com um, falar com outro, falar com outro. A gente enlouquece porque a mente não para, ela fica ali procurando uma saída. Sai do consciente e vai para a consciência. Esse realmente é aquele momento de parar e respirar, parar e sair fora, se tá ali numa situação, né? Vai para fora, vai lá pro jardim, né? Sai, vai fazer uma caminhada ou, sabe, espairecer um pouquinho, sair inclusive fisicamente da situação e voltar para aquele lugar de saber, o verdadeiro saber. O que eu realmente quero aqui? E quando a gente faz essa pergunta, a gente pode não, naquele momento, não encontrar uma resposta. Aliás, é até melhor que não encontre nenhuma resposta. Mas quando eu faço essa pergunta, eu quebro o ciclo do pensamento controlador. A Fabi colocou mudar o foco e a Vivi, mudar o foco é soltar. Exato, mudar o foco é soltar. Mas se eu tô com o foco no problema, para onde eu vou mudar o foco? Vou botar meu foco aonde? É aí, né? É aí que todo mundo escorrega, né? Mudar o foco é soltar. Tem que estar muito na presença. A diferença do eu sou o controle e eu sou o controlador fez toda a diferença. Que bom, Vivi, porque para mim também fez. Quando eu conectei essas duas coisas na minha cabeça, fez bastante diferença. Fabi, exato, a presença faz mudar e manter, exatamente. Então, assim, situação, pode ser uma situação que já vem vindo por padrão há bastante tempo ou algo novo que acabou de surgir, não importa. Mas perceber algo desconfortável, joga a pergunta, o que eu quero aqui? O que eu quero aqui? Por quê? Se essa pergunta, ela vai, na mesma hora, me tirar do ciclo do julgamento. E se eu estou no ciclo do julgamento já é controle. Ai, porque isso aconteceu, porque automaticamente, conforme eu vou julgando o que aconteceu, normalmente, né, é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim. E se é muito ruim, eu não quero que continue, não quero que perpetue, então eu tento bloquear, eu tento parar, eu tento controlar, né? Vem tudo junto, gente. Julgamento, controle, vem tudo junto. A culpa, a prima culpa chega junto, com uma taça de espumante ainda, né? Aquele espumante bem baratinho, sabe? Aquele Cidra Cerezer. A prima culpa chega com uma taça de Cidra Cerezer. É muito divertido.
Wilza, boa noite. Eu aprendi essa frase com você e amo. Eu escolho pensar diferente. Exatamente. Muito bom, muito bem lembrado. Porque o ponto é esse mesmo. Não importa o que tenha acontecido, se é já algo recorrente ou não, eu posso parar no momento e perguntar: o que eu quero aqui? Não busca uma resposta. Se não vier já uma ideia ou algo que você identifica que você quer fazer ou ter, ou até ser ou fazer ou ter, não tem problema. Só a pergunta tira você do ciclo do julgamento. Ela quebra o ciclo de julgamento. Porque o ciclo de julgamento, ele é um piloto automático, ele é um modo perpétuo, é um hábito de pensamento. Né? Um hábito de pensamento. Então, quando acontece uma determinada circunstância, ou algumas determinadas circunstâncias, nós já temos um hábito de pensamento formado, formatado. Lembra da formatação que eu falei lá no começo? A gente já pode até já ter saído da caixinha, mas eu ainda estou no mesmo formato. Né? Então eu preciso começar a abrir as asas, gente. Bora, começa a esticar, né? Não, pera, eu sou muito mais do que isso aqui, né? Que eu me formei, que eu formatei. E a pergunta tira você desse hábito de pensamento. A pergunta é essa pergunta: o que eu quero aqui? O que eu quero aqui? Olha que interessante. Quem segue os ensinamentos de Abraham Hicks, né? Quem me acompanha já há, sei lá, 25 anos que eu falo de Abraham, quem acompanha o ensinamento do Abraham sabe do processo criativo. Vou ficar só nos 3 passos, né? Eles colocam 5, mas didaticamente que vão ficar só nos 3 passos. Passo 1, passo 2, passo 3. Passo 1, peça. Passo 2, será atendido. Passo 3, permita, né? Então, o passo 1 acontece mesmo quando a gente não se dá conta que está acontecendo. Suponhamos que tenha chegado algo desconcertante aqui para mim. Acabei de receber uma notícia aqui que me balançou um pouquinho, desconcertou. Um clássico contraste. Lá no comecinho eu falei, né, ainda brinquei com a analogia, né, eu sou um humano divino, eu sou um divino humano. O humano recebeu a notícia, chegou aqui a mensagem no WhatsApp, apitou e eu li, o humano, né, imediatamente acionou o pensamento, ou seja, traduziu aquelas letrinhas ali, os olhos leram, né? Os meus olhos traduziram uma vibração de letrinhas, aquelas letrinhas têm juntinhas todas, têm um significado, significante, as duas coisas. Puf, minha cabeça, meu consciente associou com um monte de coisas. A hora que o consciente acessa vários pensamentos, a partir daquela tradução visual daquela mensagem, o emocional me diz a qualidade desses pensamentos. Se é uma notícia, né, que não é muito agradável para mim, automaticamente eu já tenho um julgamento formado. Putz, isso não é legal. É um julgamento, certo? Primeiro contato. E aí o emocional me diz, esse pensamento de que isso não é legal, já é um pensamento afastado do seu ser interior. Mas tudo bem, não tem como isso não acontecer, porque é o primeiro contato, é o primeiro impacto de tradução de vibração, tá tudo bem. A emoção me diz que eu tô fora ali, balançou, saí daquele campo, né, daquele espaço de alinhamento. Não vou ficar retinho com alinhamento, não é? Tô ali, naquela zona de alinhamento com o meu ser interior. Um pouco mais, um pouco menos, mas uma zona confortável. O que acontece? O ser humano consciente pega aquela informação e fixa nela, e fica com ela, e aí começa todo aquele processo, né, nervoso, por sinal nervoso, pega todos os neurônios, ali, todos os nervos, a flor da pele, e fica ali mastigando, na negação, naquela dúvida, como que eu queria isso, como isso vai acontecer, e julgando o outro, julgando a si mesmo, porque aquele processo todo. E isso está acontecendo dentro do consciente, dentro da mente humana. Mas, ao mesmo tempo que o ser humaninho, a porção humana, está ali vivenciando toda aquela situação, o que está acontecendo com a porção divina que anima? O que está acontecendo com a alma naquele momento? O que está acontecendo com esta essência divina que anima este corpinho que está lá sofrendo com o contraste? Vocês têm ideia? Não. Vamos lá. A parte divina que habita em mim, que anima este corpo, que naquele momento está lá sofrendo com o contraste, essa parte divina, já emana para o ser interior, porque faz parte, né?
é uma partícula do divino, já emana uma intenção. Então, o meu ser interior, que está, né, estendido aqui no corpo físico, independente do que está acontecendo com a minha mente humana, ali sofrendo muitas vezes com uma situação, o desejo de algo melhorado, o desejo de expansão acontece, mesmo que eu não esteja prestando atenção, mesmo que eu não tenha a menor ideia. Se eu acabei de passar um perrengue no trânsito, me bateram no meu carro, bati no carro de homem, sei lá, uma situação lá no trânsito, a minha mente humana está totalmente voltada para a situação que acabou de acontecer. Eu vou lá, olho, saio do carro, vejo lá que bateu, machucou, não machucou, o que aconteceu, aciono o seguro, polícia, junta a gente em volta, 100%. A mente está ali toda tentando controlar toda a situação e não está controlando nada. Aquele burburinho maluco. A consciência, amor. A consciência está lá, linda, plena, maravilhosa, já emanando para a fonte. O quê? O que o meu ser interior naquele momento está recebendo de emanação da centelha, da partícula da centelha, que está aqui junto, vivenciando aquela situação. Porque a centelha não está julgando, não está desesperada, não está com medo, não está preocupada, não está chorando, sofrendo, não está... Não, né? Até porque a nossa parte divina não baixa a vibração, né? É só a vibração alta, né? Então, o que é esta parte que está, inclusive, reverberando até dentro do corpo físico, né? Nas glândulas. O que essa parte está emanando para o ser interior, né? O desejo de... ali, se for uma situação no trânsito, desejo de harmonia no trânsito, sei lá, algo nesse sentido. O desejo de né, que as pessoas se harmonizem no trânsito, que seja seguro, que seja né, a mobilidade boa, enfim. Algo está sendo emanado ali a partir daquele contraste. E isso acontece 100% das vezes. É assim que a gente vai criando as nossas intenções para o vórtice. Tanto que os Abraham Hicks usam o termo você cria incrementalmente. O que é isso? A todo momento você está incrementando o seu vórtice. A todo momento você está emanando para o vórtice mais pedidos vibracionais. Eles chamam, inclusive, de foguetes de desejo. Só que a minha mente humana está perdida na circunstância que aconteceu, né? Naquele momento, eu não vou nem lembrar que a minha centelha já está recebendo um pedido de harmonia, de que tudo, né, termine bem e que daqui para frente eu encontre sempre paz e tranquilidade no trânsito. E eu fico ali perdida. Então, se eu fico perdida só no raciocínio, no racional, no lógico ali, naquela coisa toda que está acontecendo, eu entro nessa situação de controlador, de julgador, de julgadora, controladora, né, manipuladora, enfim, né, e sofrimento, porque todos esses padrões de pensamento causam emoções ruins, né, emoções que machucam, as famosas emoções negativas, de polaridade negativa. Mas a centelha em mim é apenas polaridade positiva. O que ela está fazendo? Já está vibrando na fonte um universo de melhoras, um universo de situações melhoradas. Então, ok, vivenciou ali o pequeno contraste, dei o exemplo aqui de uma altercação lá no trânsito. O quanto antes você voltar para a consciência e sair do funcionamento a partir do consciente, que julga, que manipula, que, né, tenta controlar tudo, vai saindo do consciente, vai voltando para si. Você vê que até a tua postura muda, você começa a ficar até com a coluna mais reta, porque, né, alinha todos os chakras na mesma hora, a gente não precisa fazer nada, alinhou na mesma hora, né? Parece que colocou ali, ó, né? Para o quê? O que eu quero aqui? Porque essa pergunta me conecta com a energia da minha centelha. Essa pergunta me conecta com a energia do meu ser interior. Claro que naquele momento eu não vou ter consciência, eu quero paz no trânsito, claro que não. Não vou acessar isso agora. Mas eu vou me afastar daquele movimento controlador da mente humana, que tá, né, claro. Imagina, vai juntar gente, vai entrar aqui. Se afasta e fala, o que eu quero aqui? O que eu realmente quero aqui? O que eu quero aqui?
Aí, né, como até coloquei, né, eu escolho diferente, eu escolho diferente, eu escolho diferente, eu escolho... Vira quase um mantra, né? Eu escolho pensar diferente. Na mesma hora, você já começa a acessar outras possibilidades, inclusive de formas pensamento, que estão todas ali disponíveis. Gente, a gente tem tudo disponível para nós ao alcance de um pensamento. Não tem distância física, não tem tempo no mundo não físico. É só vibração. Então, tudo está ao alcance de uma vibração. E uma vibração eu posso alcançá-la. Em poucos minutos eu posso alcançar uma vibração muito elevada ou muito baixa. Eu escolho, então eu volto e falo, pera, eu sou o controle aqui. Eu não quero ser controlador. Eu não quero comandar a situação aqui. Eu volto para o espaço de controle. Eu sou o controle. Quem tem uma visão muito mais ampla sobre tudo isso que está acontecendo? Meu ser interior. E apenas o fato de perguntar o que eu quero aqui, o que realmente quero aqui, você já entra em outro padrão vibracional. E aí você vai... Cara, é fato, isso tem que acontecer, é lei, não tem como ser diferente. Não tem como eu mudar o meu padrão mental e a situação externa não mudar, porque é tudo vibração. Então, eu começo aqui, pessoal, eu sou o controle, eu não sou controladora, mas eu sou o controle. Eu começo a buscar outro tipo de pensamento. O que eu quero aqui, o que eu quero aqui, posso não acessar nada naquele momento. Solta, olha a situação assim, né, com um pouquinho de afastamento, vê para onde as coisas estão se encaminhando, vê para onde as coisas estão, né, estão indo. Percebe que até o tom da conversa vai mudar, as outras pessoas parecem que vão mudando o tom da conversa também, e você fica ali. Naquele momento, você está agindo a partir da consciência e não a partir do consciente. É outro lugar, é um outro lugar. E claro que a gente fica nesse, né, vai consciente, consciência, consciente, consciência, porque não são lugares físicos diferentes, né? São instâncias que a gente se coloca, que a gente se percebe. Então, pera, quando eu faço a pergunta, o que realmente eu quero aqui? E se vier um pensamento tipo assim, que você quer matar alguém, quer controlar alguém, aí não, pera, não é isso. Eu tô em outro lugar. O que eu quero aqui? O que realmente eu quero aqui? O que realmente eu quero aqui? É quase mântrico, né? O que eu quero aqui? E solta um pouquinho e deixa a coisa, né? Deixa aquilo se encaixar um pouquinho, porque a gente acaba atrapalhando demais, né? A gente acaba atrapalhando muito quando a gente tenta controlar as circunstâncias. Então, sair do controle é fácil quando você entra no espaço da consciência. E aí depois, continua nesse espaço da consciência. Leva isso para casa. Começa a refletir. Não aquela reflexão culposa de se pregar na cruz. Ai, como que eu criei isso? Como que eu fui criar isso? Meu Deus, como que eu... Não, isso não é reflexão. Isso é se pregar na cruz. Isso é auto-chibata, né? Quer dizer, fica se machucando. Não, não é isso. A questão é, ok, eu criei, ponto, fato, acabou, faz as pazes com o lugar onde você está. E a partir daí faça novas escolhas. Bom, eu não sei muito bem como eu criei, mas eu sei que eu quero outro tipo de condição. E aí sim, até no dia seguinte, que a cabeça já está mais tranquila, pega o caderninho da consciência e vai lá e escreve o que eu realmente quero. E escreve do fundo da alma. Porque tem muitas pessoas que estão no lugar de desejar, achar que tem que desejar. Eu quero isso. Verdade que você quer realmente isso? Ou você acha que você quer isso para agradar os outros, para agradar, sei lá, seus pais, seu cônjuge, agradar alguém, né? Ou porque você tem medo, né, de realmente colocar aquilo que você quer genuinamente lá dentro. Todo mundo sabe o que realmente quer. Deixa isso vir à tona, escreve só no caderninho, não precisa mostrar para ninguém, não precisa tomar atitude nenhuma agora. É só deixar vir à tona aquilo que você realmente quer. O que eu realmente quero? E se não tem ainda ideia do que quer fazer ou ter, sabe muito bem como quer se sentir. Eu quero me sentir mais segura, eu quero me sentir mais amada, eu quero me sentir mais próspera, eu quero me sentir mais saudável. É isso que eu quero, é dessa forma que eu quero me sentir. E isso é um desejo genuíno. Quando você conecta com essa energia daquilo que você deseja, você se sente bem. Muitas pessoas às vezes vão falar, eu quero isso, mas elas vão
sentir um aperto no coração. Você está, na verdade, negando o lugar que você está, né? Ao invés de você falar sobre o que você realmente quer, você está falando que você não quer ficar no lugar que você está. Para, respira, começa de novo. Pera, o que é que eu realmente quero? O que eu realmente quero? Eu sei que eu não quero mais isso, ok, mas então o que eu quero? E é um trabalho que a gente vai fazendo ali de autoanálise, de novas escolhas mentais, e de novo, eu vou repetir isso até o fim da minha vida. O novo pensamento precisa ser pensado. O novo pensamento precisa ser pensado por um tempo suficiente até que ele se torne dominante. Porque o velho pensamento é dominante, né? Então, eu preciso pensar um novo pensamento. O que eu realmente quero? Eu quero isso. Para ter isso, como eu teria que pensar? Que tipo de pensamentos eu teria que ter? Se eu tivesse isso, o que eu pensaria sobre mim? Se eu tivesse isso que eu estou desejando que se manifeste, o que eu pensaria sobre mim? Que pensamentos eu teria sobre mim se eu tivesse realizado aquilo que eu desejo? Comece a perceber as nuances dessas novas vibrações e sustente esse novo pensamento, porque ele precisa se tornar dominante, mas ele só vai se tornar dominante se você pensar. E no começo, às vezes é um trabalhinho que você tem que pular 7 ondas, né? Pula 7 ondas, vai de novo, pega essa japamala, faz as suas afirmações, sente, repetir 108 vezes, não sentiu nada. Tá bom, faz de novo. Tenta agora encontrar um sentimento, muda a afirmação, muda um pouquinho, muda 2, 3 palavrinhas ali, encontra alguma coisa que faz você criar o novo pensamento. E o novo pensamento precisa ser pensado. E enquanto você está nesse processo, né, de pensar um novo pensamento para construir, né, o novo padrão, para que a nova realidade venha para você, os ecos, né, do passado, os ecos das vibrações que ainda estão ali sendo mantidas, ainda reverberam na realidade, ainda criam situações. E aí, abre mão, porque se você tentar entrar em controle ali, né, você deixa de sustentar um novo pensamento e volta a alimentar o velho. Então, percebam, a gente está nesse movimento. O tempo todo eu estou num movimento para frente. Parece que não, né? Tem gente que tem a sensação de estar voltando para trás ou estar estagnado. Mas não. O tempo todo nós estamos em movimento. Movimento adiante, sempre. A gente nunca está retrocedendo, né? Mas eu preciso sustentar um novo pensamento para que esse movimento seja visível para mim no mundo físico. Porque senão, se eu não mudar, não sustentar o novo, o velho permanece, né? Então, é preciso sim um pouquinho de, né, força de vontade, às vezes, né, sustentar um pouquinho, pega lá uma sequência de afirmações, cria um decreto de poder, uma afirmação mais poderosa, sustente aquilo, pegue aquilo, leia todos os dias, repita aquilo para você, encontre aquela vibração, vai encontrando a vibração, leia várias vezes, repete, pega o seu japamala, repete, sente, vai, busca a emoção, busca a sensação, e aí vocês vão conseguindo encontrar. Porque tudo o que a gente criou até hoje, né, a forma, o formato, né, que temos até hoje, que somos hoje, foi feito dessa forma. Só que a gente não percebeu, né? A gente teve que pensar muitas vezes o mesmo tipo de pensamento. Ele começou a atrair os primos, as primas, as coleguinhas, os coleguinhas, tudo, para criar aquela forma de pensamento. Foi assim, foi sustentando, foi pensando de novo, foi vendo meu pai todo dia fazer a mesma coisa, sair para trabalhar, voltar, foi minha mãe todo dia falando lá o mesmo discurso, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Aí formou. Aí, eu preciso de 7 anos. Não! Agora você está fazendo de forma consciente. Antes você fazia de forma inconsciente. Antes você não sabia o que estava acontecendo. Você estava apenas absorvendo tudo que estava ao seu redor. Agora não. Agora você é o adulto da consciência, né? Adolescente da consciência, tá bom? Adulto da consciência, gente. Vamos lá, né? Vamos lá. Agora é um adulto da consciência. Ou perceba-se como adulto da consciência, se ainda está se sentindo um pouco adolescente. Vai, atinge a maturidade aí e assume, né? Assume o controle. Eu sou o controle e não o controlador. Certo, pessoas? Dona Kathleen tá aí, é você, lindeza.
Que mais? Vivi, caraca, além do eu sou o controle, tem também eu sou consciência aqui, né? É isso aí, eu sou consciência, né? Eu sou controle, eu sou consciência. Aliás, eu falei, né? Citei o livro Dinheiro, como é que é? Ai, caramba, esqueci o nome do livro agora, do Gary Douglas. Como se tornar dinheiro. Aliás, tem volume 1 e volume 2, do Access Consciousness, né? Como se tornar dinheiro. Mas tá no volume 1 e ele dá as palavrinhas ali. Mas, ó, leiam o livro. Mas tá valendo também. Porque esse livro é muito bom, né? São perguntinhas ali que você vai respondendo e o livro realmente é muito bom. Tanto o volume 1 como o volume 2. O volume 2 é sensacional. Mas no volume 1, depois ele acaba colocando essas palavras, né? Eu sou poder, eu sou controle, eu sou consciência, né? Eu sou realização, não é? Agora eu não lembro mais as palavrinhas. Eu sou poder, eu sou controle, eu sou consciência. Ah, não lembro, gente. Tem mais uma palavrinha. E depois no final ela coloca eu sou o dinheiro. Se alguém, acho que a Ana Paula sabe, né? Ah, obrigada, Lili. Eu sou isso aí. Eu sou poder, eu sou criatividade, eu sou controle, eu sou consciência, eu sou dinheiro. Isso aí, Lili, obrigada. É que eu mudei a minha, né, que eu faço, eu mudei um pouquinho. Aí deu choque aqui. Mas no livro ele fala essas palavrinhas, pra gente repetir essas palavrinhas. Eu sou poder, eu sou criatividade, eu sou controle, eu sou consciência, eu sou dinheiro. E aí no final, né, eu permito que o universo abundante providencie para mim uma multiplicidade de oportunidades, todas projetadas para abranger e apoiar o meu crescimento, minha conscientização e minha alegre expansão de vida. Esse é o finalzinho do livro, já dei spoiler aqui, mas vale a pena ler o livro todo, tá? Acabei trazendo essa indicação, porque esse livro realmente é muito bom, Como se tornar dinheiro, do Gary Douglas. Muito bom, muito bom. Então é isso, gente. Cat, saudade de você, princesa. Muito bom te ver aqui também. Então é isso, pessoas. Nossos papos aqui no Instagram agora vai ser de segunda. Papo de segunda. Ah, comigo é ótimo, né? Papo de segunda e papo de quinta. Mas de quinta a gente continua lá, né? Do irmão mais velho, na rede vizinha. Quinta, 8 da manhã, a gente continua com o nosso papo lá também. Aí vem novidade, gente. Tô criando 2 formatos novos de vídeo. Logo vai chegar, tá? A gente tá no forno aqui, né? Tá gratinando já. já tá no forno, tá gratinando. Estúdio. Ah, Serginho, é você! Ah, que delícia! Eu só vi Estúdio Viena, não te reconheci. Que bom que você tá aqui, Serginho. Putz, cara, eu quero falar contigo, viu? Lembrei de você esses dias. Muito bom. Que conteúdo fantástico, muito bom. Obrigada, Serginho. Muito bom ter você aqui. Muito bom, muito bom. Eu vou falar, vou mandar mensagem pra você que eu quero perguntar uma coisa pra você. Muito bom te ver aqui, ó. Já o universo que te trouxe aqui pra me lembrar. Perfeito, né? Muito bom. Gente, então é isso. Começamos a semana, né, com pensamento, né, um pouco mais expandido. A ideia é essa, né? Abrir um pouquinho mais a percepção pra gente poder funcionar, né? Ter uma vida um pouco mais gostosa, mais leve, mais divertida. Eu tava conversando com uma pessoa agora justamente sobre isso, né? Quando a gente funciona, né, cronicamente a partir de escolhas mais conscientes, a vida vai devolvendo, né, de uma forma tão amorosa, tão gostosa, né? É uma troca muito boa, né, não? Ah, isso aí, Lili. Ó, gente, a Lili colou aqui. Copiem, dá um Ctrl+C, Ctrl+V aí já. Dá um print que é mais rápido. Permito que o universo abundante providencie para mim uma multiplicidade de oportunidades, todas projetadas para abranger e apoiar meu crescimento, minha conscientização, minha alegre expressão de vida. Eu uso muito essa afirmação, aliás, eu faço ela todos os dias, junto com eu sou controle, eu sou poder, eu sou criatividade, eu sou consciência, né? Eu sou gratidão, eu gosto de colocar eu sou gratidão. Então é isso, gente. Beijo enorme pra vocês. A gente se vê na quinta de manhã lá na rede vizinha, quem quiser me acompanhar lá também. Ou se não, aqui, segunda-feira que vem, a gente segue com os nossos papos. Beijo pra vocês, obrigada por me acompanharem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo, Paula. Obrigada, minha linda.